E aí, meu povo, o Brasil empatou com a Espanha lá no Santiago Bernabéu, um empate com um gostinho de vitória. A seleção brasileira finaliza a data FIFA na estreia do Dorival Júnior, uma data FIFA difícil, complicada, mas finalizou sem derrota, invicto, passando por Inglaterra e Espanha jogando fora de casa. Então é um saldo muito positivo. Vamos analisar o que rolou entre Brasil e Espanha nessa última terça-feira, mas antes, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui as estatísticas. É o seguinte, a gente tem que analisar todo o contexto que foi esse jogo, tá certo? Então, assim, por mais que fosse um amistoso, por mais que fosse um jogo com uma causa importante, em que é uma daquelas partidas em que a causa é mais importante do que o próprio jogo, a causa do racismo do Vinícius Júnior, mas Brasil e Espanha jogaram como se fosse Copa do Mundo, como se fosse mata-mata, perdeu, tá fora. E isso foi muito legal pra gente que estava assistindo e aprecia o bom futebol, né? Poder ver as duas seleções jogando sério, jogando pra valer, tentando vencer um joguinho que era um amistoso. Mas, de novo, se mostra muito importante não só pela causa do jogo, mas porque a Espanha está em preparação para a Eurocopa e o Brasil em preparação para a Copa América. Então, assim, foi um jogaço, 3-3. O Brasil, se a gente pegar um empate aqui, foi um empate com um gostinho de vitória, o golzinho no final do Paquetá. A gente foi garfado, essa é a realidade, a gente foi assaltado no Santiago Bernabéu. O árbitro lá muito caseiro. Os dois pênaltis da Espanha. O primeiro pênalti foi nada, não foi nada. O Lamine Yamal, ótimo jogador, o que joga de bola esse moleque de 16 anos espanhol é sacanagem. Mas aquele primeiro pênalti ali não foi nada, ele se jogou e o juiz deu o penal. E o segundo pênalti, tudo bem, até pode ter gente que fala que foi, tem gente que fala que não foi, é mais duvidoso, mas também dava para não dar. Então, assim, dois pênaltis muito duvidosos, um pênalti que não foi absolutamente nada e o outro muito duvidoso. É, Então, a Espanha conseguiu chegar nos três gols, assim, com dois golzinhos de pênalti mequetrefe, mas enfim, né? O que foi esse jogo todo? No jogo total, nos 90 minutos, a Espanha foi um pouco superior ao Brasil. Mas isso não quer dizer que a Espanha seja um melhor time, que a Espanha seja muito superior ao Brasil. Se a gente enfrentar numa competição de verdade, a gente vai passar aperto, é um time favorito, não tem nada a ver. A Espanha estava jogando em casa, no Santiago Bernabéu, o estádio cheio, um projeto de equipe, um projeto de elenco que já iniciou esse processo de reformulação há um tempo atrás. A Espanha é a atual campeã da Nations League, então é um trabalho do Jorge de la Fuente que já tem um começo, já teve um começo. O Jorge de la Fuente, que é o atual técnico espanhol, ele foi técnico de todas as categorias de base da seleção espanhola, desde lá do sub-11, do sub-15. Então ele conhece essa geração espanhola desde que eles eram molequinhos. Então ele já tem um trabalho com eles muito longo. Então sim, a Espanha foi um pouco superior ao Brasil, principalmente ali no primeiro tempo. A gente vê aqui estatísticas: 19 chutes contra 12, 8 chutes ao gol contra 6, mais posse de bola. Então, principalmente no primeiro tempo, né, a Espanha se mostrou muito mais acostumada, muito mais organizada no seu estilo de jogo em relação ao Brasil. O Brasil sofreu bastante na primeira parte do jogo, sofreu 2-0, um golaço do Dani Olmo, um golaço, o Beraldo ali, uma infelicidade de tomar aquela caneta, porque não tem muito o que ele fazer. Muita gente fala que, nossa, humilhante. Com certeza foi humilhante, mas foi humilhante porque é mérito do Dani Olmo. Não tinha muito que o Beraldo fazer. O Beraldo estava ali na marcação, o Dani Olmo arranjou um drible da cartola dele e passou pelo Beraldo, depois pelo Bruno Guimarães, chutou no cantinho do Bento lá, sem chance. Então, um golaço do Dani Olmo, sem nada para dizer desse gol aí. E aí abriu 2-0 e o Brasil não se encontrava em campo. Não se achava em campo, não conseguia criar oportunidades, criar
finalizações, até que o Unai Simon deu aquela famosa entregada, né? O Unai Simon, goleiro espanhol, deu aquela famosa carteirada, entregou a bola de bandeja para o Rodrigo, que com muita categoria também, diga-se de passagem, foi lá e deu, né, uma cavadinha por cima para encobrir o goleirão espanhol e diminuir para o Brasil 2-1. E aí a gente foi para o intervalo com aquela esperança de, quem sabe, no segundo tempo a gente não mude a história do jogo. Só que para mudar a história do jogo, tinha que mudar o time, porque não estava legal. Se a gente tiver a escalação, o Dorival utilizou a mesma escalação que ele foi para o jogo contra a Inglaterra, então ele não fez nenhuma alteração. Só que nesse jogo contra a Espanha, não teve a mesma efetividade que a gente tanto elogiou no jogo contra os ingleses lá em Wembley. Não teve a mesma criação de oportunidades. O Paquetá muito apagado. Jogo contra a Inglaterra, ele dominou o meio-campo. E hoje, ontem, aliás, contra a Espanha, ele ficou sumido, ficou apagado. A nossa linha defensiva, ao contrário do que foi o primeiro jogo contra a Inglaterra, foi mal contra a Espanha. Muitos pontos negativos. Mas tudo bem, é normal. É o segundo jogo desse time com o técnico. O Dorival teve uma semana, nem uma semana de treino para imprimir suas ideias, suas táticas nos jogadores. Eles não têm muito entrosamento, essa galera aqui. Beraldo, Fabrício Bruno, Danilo, Wendel, Bento, nunca jogaram juntos. Então, assim, é normal, é só o segundo jogo contra uma seleção gigante que é a Espanha. É gigante não, calma lá. Mas uma seleção grande que é a Espanha. É, então é normal ter essas falhas, esses erros. O Wendel sofreu demais com o moleque aqui, o Lamine Yamal. O que joga de bola, essa joia espanhola aqui é pra gente ficar de olho. 16 anos só, já é titular da seleção espanhola, titular do Barcelona, faz diferença nos dois, acabou com a partida. O Wendel teve pesadelo com ele com certeza, então já era um jogador para se tomar cuidado, mas ele realmente cumpriu as expectativas. Para o segundo tempo, o Dorival mexeu e mexeu muito bem. O Brasil voltou a campo diferente, Ian Couto, André, Douglas Luiz, Andreas Pereira, Endrick e depois entrou o Galeno, né? Quais são os pontos positivos dessas mudanças aqui? Principalmente o Endrick e o Andreas Pereira. São dois jogadores que o Andreas, ele surpreendeu bastante. Vou falar aqui para vocês que eu acho que ele confirmou a vaguinha dele nessa seleção brasileira. Ele entrou no segundo tempo nas duas partidas, tanto contra a Inglaterra como contra a Espanha, e entrou jogando muito, muita garra, muita determinação de roubar a bola, acertando passes importantes, criando jogadas. Então o Andreas Pereira surpreendeu bastante mesmo nessa data FIFA, não esperava que ele fosse tão bem assim mesmo. E o Endrick é aquela coisa, né? O Endrick é a joia, é a nossa joia, não é uma estrela, é a nossa constelação brasileira, porque o que esse moleque tem de faro, de artilheiro, de estar no lugar certo, na hora certa. Ele entrou 5 minutos depois no escanteio, a bola sobra para ele, ele arranca um chute, tira um chute ali da cabeça, magnífico. Então, assim, no meio do Santiago Bernabéu, no futuro estádio dele, na frente dos espanhóis, o cara é diferenciado. Esse moleque fazia tempo que a gente não via uma estrela dessa nascer, desde o Neymar, né? E ficava aquela dúvida: será que vai ter alguma? Quanto tempo vai demorar para nascer outro grande craque? Tá aí. O Endrick talvez seja essa próxima futura estrela, a próxima geração do Endrick. Então, assim, o moleque é muito bom, ele é muito diferenciado. Só o começo dele com a seleção brasileira, ele tem 17 anos ainda, gosto de falar isso porque é muito surpreendente. Ele tem 17 anos, muita coisa para evoluir, mas já dá para perceber que ele é diferenciado mesmo. O moleque, ele nasceu no sangue dele com o futebol ali. Então, o Endrick tem tudo para levar o Brasil para ganhar o Hexa, para levar para uma Copa do Mundo, tudo para dominar essa seleção brasileira aqui. Saldos depois da data FIFA. O saldo é positivo. A gente tem que falar aqui que apesar de não ter saído com 2 vitórias, mas de novo, foram os 2 primeiros jogos do trabalho do Dorival Júnior.
contra duas seleções campeãs do mundo, duas seleções que quando entram em Copa são favoritas a ganhar o título, e dois jogos fora de casa, um em Wembley e o outro no Santiago Bernabéu. Então, assim, o saldo é muito positivo, sim. A gente jogou, a gente venceu a Inglaterra e jogou muito bem e foi superior à Inglaterra na casa deles. Contra a Espanha, a gente empatou, sendo garfados, sendo roubados mesmo pelo juiz, que aqueles pênaltis ali, pelo amor de Deus, tirando as faltinhas ali no meio-campo, e tal. Mas enfim, a gente empatou com eles lá no Santiago Bernabéu, sendo garfados. Fomos superiores? Não, não fomos superiores. Mas foi um jogo parelho, até que foi um jogo lá e cá ali no segundo tempo. O Brasil voltou melhor nos 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo. O Brasil estava assim melhor do que a seleção espanhola. Depois foi equilibrando, mas foi um ótimo jogo. 3-3 fora de casa contra a Espanha. De novo, no começo de trabalho do Dorival Júnior, tem muita coisa para ele mostrar ainda, mas o que é mais importante dessa data FIFA é que essa seleção, de algum jeito, conseguiu recuperar, conseguiu fazer renascer aquele sentimento que estava guardado dentro de todo brasileiro, aquele sentimento de torcer pela seleção brasileira de verdade. Acabou o jogo e a gente ficou. E aí, quando vai ter o próximo? A gente quer ver o Brasil de novo em campo. Então isso é muito legal. O Brasil inteiro comemorando o gol contra a Espanha no amistoso. Amistoso, o jogo não valia nada, mas a gente estava louco comemorando o gol ali de empate do Paquetá. Então, muito legal mesmo esse sentimento ter sido recuperado. E eu espero que pela Copa América aí a gente possa ir longe, possa ganhar mesmo, bater nos argentinos e recuperar de verdade essa vontade de torcer pela seleção brasileira, que é muito gostosa. Fechou? Valeu por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o joinha aí. Tamo junto. Valeu!